o professor Maurício Dantas, nosso colega de departamento, de disciplina, direito processual civil, companheiro de lutas dentro do pesquisa de acesso à justiça, a todos que fizemos esse ano a participação dele, essa colaboração para eles poderem ser realizados, e reativo sempre, Então, o professor Maurício fique certo disso, A sua colaboração com o nosso grupo de pesquisa e os nossos eventos é uma colaboração inestimada. Então, nesse contexto aqui eu anuncio, para apresentar sua exposição, vai versar sobre a importância do conceito de devido processo legal da doutrina de JJ Calmon de Passos. Muito obrigado, professor Maurício Góes, que passa a palavra. Muito obrigado, professor. Eu aqui agradeço a oportunidade que você me dá de sempre estar ao seu lado, contribuindo com a reflexão do processo civil na Bahia, no nosso grupo, e ao final até falarei um pouquinho mais dele, nas nossas manifestações finais. Sua voz está baixa, não estou ouvindo. Vou resolver este problema falando mais perto e mais alto. Já melhorou. Como diria o saudoso professor, me falhou agora, o pai de Daniel Boaventura, professor Boaventura, que era professor da Faculdade de Direito, da Faculdade de Educação, foi professor de todos no mestrado e doutorado, Fale alto para ser ouvido, em pé para ser visto e rápido para ser aplaudido. Eu vou tentar adequar minhas palavras a essas três observações do professor Edivaldo Boaventura. Para não me esquecer. Saudosa memória do professor Edivaldo Boaventura. E eu queria, antes disso, falar um pouco da nossa relação com o Calmon. Todos nós tivemos, em maior ou menor medida, uma relação com o Calmon, e todos nós somos, em maior ou menor medida, frutos dos ensinamentos do professor Calmon. E eu tenho um grande orgulho na minha trajetória acadêmica, dois grandes orgulhos. O primeiro é ter sido aluno do professor Calmon e ter tido ele como meu co-orientador no programa de pós-graduação em Direito da faculdade, quando eu fiz o meu mestrado. Ele foi professor direto do programa durante anos e aceitou ser meu orientador, mas no curso, num daqueles eternos rompantes de Calmon, um daqueles diversos rompantes que Calmon teve, ele se indispôs com a coordenação, com o colegiado e foi embora. Foi embora e abandonou o programa de pós-graduação, mas ainda assim ele se manteve como meu co-orientador, participou de minha banca, tenho muito orgulho disso. Um outro orgulho também que eu tenho é de, após o falecimento do professor Calmon, num rompante anterior, que foi contada na primeira sessão, a primeira sessão, todas as sessões foram sensacionais, mas na primeira houve muitas histórias do professor Calmon, se contou de como ele abandonou uma briga com o diretor da Faculdade de Direito, o famoso curso de especialização em processo, que ele ministrou durante anos na Faculdade de Direito da UFBA. E depois desse rompante, dessa discussão, dessa briga, ele saiu e o curso foi migrado para a Unifax, e já foi contado aqui também que o professor Wilson assumiu esse curso, e depois, num outro rompante, ele tira esse curso da Unifax e, em sociedade com o professor Paulo Modesto, eles abrem o Centro de Cultura Jurídica da Bahia, o CCJB, onde ele começa a ministrar o seu curso na entidade que ele mesmo havia fundado em conjunto com o professor Paulo Modesto. E aí eu tive a honra de ser convidado por ele para ser professor junto dele. Imagine que honra eu tive de, depois de ter sido aluno do professor Calmon, poder dividir com o Calmon as bancas, mas desta feita como colega professor no curso de pós-graduação dele. E depois do falecimento dele, inclusive, Chico Bertino ficou uma parte e eu terminei também ficando com uma parte do encerramento da turma. Então eu terminei sendo o professor que terminou as aulas
da última turma do curso de pós-graduação do professor Calmon. Isso é algo de muita tristeza, por um lado, né, mas também, um lado, é algo que muito me orgulha na minha carreira acadêmica e muito me aproxima, né, do pensamento do professor Calmon. E acho que o pensamento do professor Calmon, pelo menos as ideias que eu estou optando por tratar aqui com vocês, elas estão vinculadas a um pequeno grupo, uma pequena parte da obra do professor Calmon. Como já foi falado aqui, o professor Calmon é o único processualista que possuiu livros em linha de tese sobre os institutos processuais básicos do processo civil, sobre a trilogia estrutural da teoria geral do processo. Ele é o único que escreveu em termos de tese sobre jurisdição, sobre ação e sobre processo. É o único. Você pode ter manuais que tratam do tema, você pode ter teses de doutorado que tratam de um dos aspectos, mas ele foi o único que elaborou teses sobre esses 3 institutos. O primeiro desses livros é esse aqui, que eu tenho a edição original de 1957, que foi a tese de acesso dele, né? 1957, a tese de acesso dele à Faculdade de Direito da UFBA, onde ele traz o pensamento de Giuseppe Chiovenda sobre a jurisdição, acatando um pensamento que, à época, não era o pensamento majoritário para fins de conceituação da jurisdição, né? A jurisdição se centrava muito nas concepções de lide e nas concepções de coisa julgada, e Chiovenda na Itália. Imagine, se hoje já é relativamente difícil achar livros escritos, imagine em 1950. Ele teve acesso ao pensamento de Chiovenda, imagine o grau de estudos que esse homem tinha, de dedicação ao direito que esse homem tinha, e ele traz para o Brasil a concepção de Chiovenda, conceituando, levando a jurisdição a partir da noção de substitutividade da atividade, como a jurisdição como sendo substitutiva. Deste livro a gente pula para dar ação no processo civil, aonde no auge da fama de Liebman, né, influenciando totalmente o Código de Processo Civil de 73, influenciando totalmente a chamada Escola Paulista de Processo, ele critica a teoria eclética da ação de Liebman, né, e critica a existência de um tertium genus entre os pressupostos processuais e o mérito, né, que são as condições da ação que Liebman constrói para justificar a sua teoria eclética, e Calmon já derruba isso e foi obrigado, depois disso, todo mundo a se rebolar e criar diversas teorias para a manutenção da noção de condições da ação, né? Hoje a gente fala de condições da ação, o CPC de 73 já era atrasado, porque o próprio Liebman tinha abandonado a noção de possibilidade jurídica do pedido como condições da ação no terceiro volume, na terceira edição de seu manual, e o CPC brasileiro de 73 ainda colocava algo que o próprio autor da teoria já tinha excluído, né? E hoje a gente, para adequar a teoria das condições da ação, fala em teoria das condições da ação segundo a teoria da asserção. Foi um arremedo que a Escola Paulista de Processo, sempre muito poderosa, construiu para não abandonar a ideia teórica do professor Liebman. Depois, uma terceira obra, que a gente vai conjugar as ideias aqui, é justamente a obra sobre processo, onde Calmon faz esboço de uma teoria das nulidades processuais, né? Esboço de uma teoria das nulidades processuais, e nisso ele constrói a sua teorização a partir da noção de processo. Tem uma obra de Calmon que eu acho sensacional, que é pouquíssimo conhecida, e que ela é pouco conhecida justamente pelos rompantes, por mais um dos rompantes do professor Calmon. Todo mundo conhece os comentários de Calmon, comentários ao CPC do professor Calmon, publicados pela editora Forense. Mas pouquíssimas pessoas sabem que ele tem um comentários ao CPC editado pela editora, publicado pela editora RT, pela Revista dos Tribunais. Ele foi convidado para escrever o volume sobre ação cautelar. Na época ainda era ação cautelar mesmo. E ele fez em 2 tomos. Ele fez o primeiro tomo sobre teoria
da tutela cautelar, né? Onde ele tem, por exemplo, um texto sobre coisa julgada cautelar, que é o melhor texto, em minha opinião, sobre o tema. Ninguém escreveu tão bem, tão certo quanto Calmon sobre o tema. E o segundo tomo seria o tomo onde ele trataria das cautelares em espécie, mas ele brigou com a diretoria da RT, da Revista dos Tribunais, e foi embora e abandonou e não fez o segundo tomo, né? E, por fim, aquele que foi o último livro que ele publicou em vida, porque o Revisitando foi uma reunião feita pelos filhos, que é esse, que é uma obra, eu diria que é a obra da maturidade intelectual de Calmon, né? Direito, Poder, Justiça e Processo, julgando os que nos julgam. Este livro é o livro da maturidade intelectual e acadêmica de Calmon, onde ele consegue reunir, destilar, né, todo o seu conhecimento e experiência de vida, e deixa essa que é uma obra imperdível. Eu acho que qualquer pessoa, né, precisa ler esta obra, se quiser entender a noção de poder, de justiça, a função jurisdicional. Mas já entrando no tema, porque eu pretendo ficar nos meus 30 minutos, né, e tratar um pouco do quanto a noção de devido processo era importante para Calmon, eu vou pular vocês cerca de 700 anos. Eu não vou começar contando a história do rei João Sem Terra e da Carta Magna na Inglaterra, né? Só dou essa notícia em 1217, se não me engano, e aí pulamos aí, né, 700, 800 anos para encontrar o professor Calmon, porque no pensamento de Calmon 3 premissas eram muito importantes. Calmon foi o primeiro processualista e um dos primeiros doutrinadores brasileiros a tratar da importância hermenêutica da distinção entre texto e norma, compreendendo a importância da linguagem no direito. A palestra de Adonias falou bastante disso hoje, eu não preciso falar tanto para vocês, mas se hoje é óbvio a qualquer aluno de graduação de direito que o texto não se confunde com a norma, porque neste processo há a interpretação, é a construção via interpretação do jurista que promove, e isso se dá via linguagem. Naquela época, quando Calmon começou a escrever isso, nenhum processualista tinha se preocupado com isso, nenhum ainda, e poucos constitucionalistas e poucos teóricos da teoria do direito, teoria geral do direito, tratavam do tema. Esse é um ponto central na concepção de Calmon. Tem 2 outros filósofos, essa hermenêutica é muito importante, 2 outras matrizes filosóficas que são essenciais para quem quer entender o pensamento de Calmon. Calmon foi muito influenciado por Niklas Luhmann, da onde ele tira toda a importância da noção do procedimento. Calmon foi o primeiro doutrinador a criticar a instrumentalidade do processo, sem que com isso ele quisesse reduzir a importância do processo na construção do direito, e sem que com isso ele menosprezasse ou quisesse voltar a um período onde ação e direito se confundissem. Mas Calmon compreendeu, e foi esta a primeira crítica de Calmon, que faz compreender que o processo não pode ser só instrumento. De que o processo ele não é só instrumento porque ele influencia diretamente no processo de produção normativa. E ele tira essa crítica, muito dessa crítica, na noção de legitimidade por procedimento de Luhmann, onde se revaloriza a noção de processo e de procedimento. E daí vai ser essencial para a noção de devido processo do professor Calmon. Então, Luhmann seria esse segundo pilar do pensamento de Calmon, que é muito importante. O terceiro pilar do pensamento de Calmon, que é muito importante, são os escritos de Jürgen Habermas, né? Especialmente nas correlações e no papel do jurídico frente ao econômico e frente ao poder político e frente ao poder social. Esse elemento, Calmon foi...
no Brasil, quem melhor tratou desta interseção, desta inexorável, inevitável interseção que há entre a função jurisdicional, né, entre o poder estatal, né, e as suas relações inexoráveis com o político, com o econômico e com o social. Dentro deste amálgama é que se forma, digamos assim, a raiz central do pensamento de Calmon em respeito ao devido processo legal, à democracia, às inter-relações do poder, ao papel da função jurisdicional, né, está dentro deste amálgama. E Calmon, para fins de compreender o devido processo, ele vira e nos diz que só é possível haver legitimamente atos de poder do Estado, e ele não está falando somente de jurisdição, não, atos de poder do Estado, numa democracia, se estes atos de poder decorrem do respeito ao devido processo constitucional de produção do direito. Devido processo constitucional de produção do direito. Isso, e o devido processo constitucional de produção de direito, e o devido processo, por assim dizer, não se deve-se somente aos atos de poder jurisdicionais. Também os atos de poder executivo, administrativo, também os atos do poder legislativo precisam respeitar o devido processo constitucional de produção da norma jurídica, de produção do ato de poder. Não é possível numa democracia, e aí a importância do pensamento de Calmon, admitir a realização de atos pelo poder executivo que transbordem daquilo que está prescrito na Constituição. E o que está prescrito através de forma, através de procedimento, através de processo, através de limites de competência, através de atribuições, através de formas procedimentais também de elaboração daquele determinado ato sob pena de invalidade. E aí ele tem a noção central de que o papel do judiciário, o papel da função jurisdicional, é um papel último. É um papel que ele chama de redução da complexidade do discurso jurídico. A gente tem a edição de normas jurídicas gerais. As normas jurídicas emanadas do Poder Administrativo normalmente são para validade geral. Há normas particulares, há contratos administrativos, é óbvio, mas a noção geral é de que lá eu edito as normas, não para aquele, eu posso realizar as normas com aquele particular, mas não por aquele particular, ou não pelo interesse daquele particular, e sim pelo interesse público. Eu tenho também as normas legislativas, que são essas sim sempre gerais e abstratas, aonde você apresenta à sociedade um primeiro grau, Calmon chamava assim, de redução da complexidade do discurso jurídico. O que é que eu posso fazer? A primeira dúvida sobre o que eu posso fazer está nesse primeiro grau de redução da complexidade do discurso jurídico. Você tinha, ele falava muito que a goiabeira da goiaba, a mangabeira da mangaba. E o ser humano, infelizmente, não age somente por instinto, ele propõe o seu agir. E essa propositura do seu agir humano, que é na liberdade humana, ela está contraposta à sociabilidade humana, que o outro viés, que é antagônico. A liberdade é o oposto da socialidade, mas ambos são elementos cruciais do ser humano. O ser humano é ser humano porque vive em sociedade. E ele, por propor seu agir, possui a liberdade de proposição do seu agir. E esta liberdade de proposição do seu agir, por mais que seja temperada com o seu viés de sociabilidade, eles são construídos, e aí está, para Calmon, o papel do Estado, de regrar este conflito, de regrar estas posições antagônicas da liberdade e da socialidade. E este regramento é feito pelo discurso de poder. E este discurso de poder tem um primeiro grau de redução de complexidade, que são essas normas legislativas e administrativas. E numa democracia, alguém tem que dar a última palavra. E na democracia, a última palavra é da função jurisdicional. E aí diz Calmon, daí é que está que o papel da função jurisdicional
é reduzir a complexidade do discurso jurídico. Se aquele primeiro nível de redução de complexidade não foi suficiente, se com as normas gerais e particulares, sejam privadas, sejam decorrentes diretamente da relação com o Estado, sejam as normas legislativas, não cumpriu o seu papel de pacificar a sociedade na realização da conduta humana e a dúvida sobre a conduta a ser realizada, a última palavra do judiciário. E o judiciário, né, a gente pode chamar Churchill para essa conversa, que disse que a democracia, né, é o pior dos poderes, é o pior dos sistemas de governo, salvo todos os outros. A gente pode dizer que o judiciário também é o pior dos poderes. É o que tem as piores decisões, salvo todas as outras. Porque a ele, ao judiciário, por melhor ou por pior que seja, é quem compete numa democracia promover a última decisão de poder. E a decisão de poder dele pode ser a pior, né, tirando todas as outras. Fora todas as outras que certamente tem que se submeter a essa última decisão da função judicial. Então eu posso, se quiser usar uma metáfora de Calmon, eu posso virar para o presidente da República e dizer: senhor presidente, eu como servidor público federal não vou cumprir esse decreto porque ele é inconstitucional, ele é ilegal. Senhor presidente do Congresso Nacional, eu não vou cumprir esta lei porque esta lei ela é inconstitucional. E o senhor presidente da República, o senhor presidente do Congresso Nacional não vão poder fazer nada comigo, a não ser chamar a AGU e dizer: entra com ação contra esse maluco aí, desse professorzinho da UFBA que está contestando a minha autoridade. E é o juiz quem vai decidir. Agora, ao juiz de Xorroxó, ao juiz de Xique-Xique, ao juiz da menor comarca, do mais distante rincão desse país, se eu disser que não cumpro, ele me prende. Essa é a função dele. Eu tenho, na democracia, o direito, entre aspas, de contestar juridicamente o ato do presidente da República. Mas eu não tenho o direito de contestar, quando exigível, o ato do juiz. Não tenho, seja o juiz do Xorroxó, seja o pleno do STF. Para fins de execução civil e penal, pouco importa. A sentença penal condenatória transitada em julgado te levará para a cadeia, tenha sido ela proferida pelo juiz de Xorroxó, tenha sido ela proferida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal numa ação penal de competência originária. Dado a gravidade deste ato, isso Calmon era muito visível, essa preocupação em Calmon era muito visível, especialmente contra os maus juízes. Eu não tenho saída a não ser usar as armas do próprio sistema de produção da norma jurisdicional, de formação da norma jurisdicional. Daí, dizia Calmon, como eu não posso me contrapor à decisão do juiz, eu tenho que contribuir, influenciar e posso recorrer e discordar da decisão do juiz. São as armas que nós temos, as armas que o cidadão tem para que não haja uma ditadura do judiciário é o sistema judicial. É a possibilidade interna de desconfirmação da norma. Porque eu posso usar a desconfirmação externa dos atos do Executivo e dos atos do Legislativo. Eu posso entrar com a DIN ou na minha contestação arguir incidentalmente por via difusa a inconstitucionalidade de uma lei, né? Eu posso entrar com mandado de segurança contra um decreto. São todas desconfirmações externas. É o judiciário desconfirmando atos do Executivo e é o judiciário desconfirmando atos do Legislativo. Mas os atos do judiciário não são externamente desconfirmáveis numa democracia. Salvo raríssimas exceções, né, como o perdão, que nem é uma desconfirmação, é um poder concedido ao Executivo de eventualmente conceder o perdão, o indulto, mas não é uma desconfirmação externa. Eu só consigo desconfirmar o ato jurisdicional na estrutura jurisdicional.
E dado a esse nível de poder, entre aspas, dado ao fato de que é o judiciário aquele que pode transformar o poder simbólico do direito num ato de poder de força legítima, estatalmente legítima do direito, que ele dizia: eu não posso aceitar nunca a possibilidade de edição de um ato judicial sem respeito ao devido processo legal. Sem o respeito ao devido processo legal. Imagina se eu só posso me contrapor, eu só posso legitimamente me contrapor a um ato jurisdicional dentro do processo judicial, e se esse processo for viciado, e se esse processo não for o devido processo legal, e se esse processo for nulo, é a nossa única salvaguarda. E aí Calmon era um bicho, um leão, né? Quando se tentava fustigar o devido processo legal. Ele, inclusive, era extremamente contrário logo quando saiu a lei dos juizados especiais, ele criticava muito a lei dos juizados especiais, porque ele achava que a causa de menor complexidade não tinha que ser menos importante e ter um procedimento menos seguro. Ele sempre foi um defensor da época do procedimento ordinário, hoje do nosso procedimento comum. E, para finalizar, o que era, na cabeça e na visão de Calmon, aquele mínimo que compunha o devido processo legal. Ele dizia: olha, com o procedimento, meus amigos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que este procedimento que vocês querem fazer respeite ao devido processo legal. E este devido processo legal é que eu garanta ao jurisdicionado, ao cidadão, pelo menos 5 coisas. E aí ele pega os principais valores constitucionais, os demais, entre aspas, princípios, né, constitucionais processuais, e nos diz: olha, procedimento é problema de vocês. Se o prazo é de 5 dias, de 15 ou de 30 para contestar, né, é um problema de vocês. Quantas testemunhas eu vou ouvir é um problema de vocês. Mas eu preciso que este procedimento garanta, primeiro, a submissão de minha causa a um juiz independente, a um juiz imparcial, a um juiz competente. Aquilo que a gente pode extrair do princípio do juiz natural. É o começo de conversa. No mínimo, eu tenho que ter um juiz imparcial, independente e competente para analisar o meu processo. É o começo da história. Mas não é só isso. Além disso, eu tenho que ter a capacidade, eu tenho necessariamente que ser ouvido por esse juiz. Ele pode não concordar comigo. Ele pode discordar de todos os meus argumentos de fato e direito, mas ele é obrigado a me ouvir. Eu tenho o direito de influenciar, já que eu serei obrigado a me submeter a esta decisão judicial, eu tenho o direito constitucional de influir nesta decisão, de apresentar as minhas razões nesta decisão, de apresentar a minha defesa a essa postulação, de apresentar esta postulação na sua plenitude. E essa segunda coisa é o que a gente chamaria de devido processo legal, ou de contraditória e ampla defesa. Dentro deste conceito, ele separa, pela importância que tem, o direito à instrução da causa, a produção probatória, a realização da prova como elemento essencial de convicção do magistrado das verdades, dos fatos que ali foram, né, trazidas por aquele postulante. Além disso, eu tenho um quarto elemento que é essencial. Como nós sabemos que a legitimidade da função do magistrado não vem da eleição, ele vem, né, de uma legitimidade constitucional. A sociedade não pode estar de fora por completo desta festa. E aí a essencialidade do princípio da publicidade. A publicidade como um meio de permitir à sociedade que vasculhe aquele processo, que acompanhe aquele processo, para que ele não possa servir para motivos espúrios. E nós temos visto nos últimos tempos
como a imprensa tem futucado, olhado e, às vezes, até tendo conhecimento de decisões judiciais antes delas existirem. Porque elas, para existirem, têm que estar nos autos. Código non est in actos, non est in mundo. Mas hoje, de tal forma, nós vivemos uma publicidade dos processos, né? Processo hoje, Supremo Tribunal Federal hoje, é assunto de táxi. Você conversa com o táxi a opinião dele sobre o Supremo Tribunal Federal, né? É praticamente impossível um jornal de grande rede nacional passar uma semana sem tratar de um tema de natureza jurídica, de um processo de relevância ou de uma causa que está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, dada a importância que a publicidade tem. E por fim, como último elemento para a noção desse conceito tão central na concepção de Calmon, é o direito à recorribilidade. A parte tem que ter direito a não se conformar, tem o direito de não se conformar com a primeira decisão e tem o direito à revisão desta primeira decisão. Porque eu não tenho revisões externas. A decisão transitada em julgado, adeus, ela terá eficácia. Nula ou não, ela terá eficácia. Excluo daqui as questões relacionadas à inexistência. Elementos tão caros ao professor Wilson, que inclusive tem 2 teses relacionadas à inexistência. A da sentença pela ausência de fundamentação, né? E as relacionadas aos defeitos de jurisdição e não de competência, que foi inclusive objeto da palestra dele. Excluo as inexistências, mas as nulidades todas são acobertadas pela coisa julgada. E é por isso que eu tenho que ter o direito à recorribilidade. E era nesta concepção que Calmon dizia: olha, amigo, faça o que você quiser com o procedimento, não me importa, não sou tradutor de procedimento, mas garanta um juiz imparcial, competente, que tenha toda a liberdade para o julgamento, garanta a participação contraditória e ampla defesa, garanta o direito de instrução probatória, garanta a publicidade social e garanta a recorribilidade, que eu estou, né, princípio do duplo grau de jurisdição, como comumente é chamado, não quero diferenciar a recorribilidade do duplo grau, que eu estarei, enfim, satisfeito. E para terminar, de fato, eu tiro uma pequena frase deste livro que diz muito sobre Calmon. Diz Calmon: se migalhas não alimentam os homens, elas matam a fome dos pássaros, que, leves e alados, delas se nutrem e são um belo ornamento na paisagem dos homens. Então, o professor Calmon, muito longe dos seus ensinamentos serem migalhas, como você quis dizer, atribuindo estas migalhas ao seu trabalho, elas são um lauto banquete, um lauto largo, enorme banquete àqueles que, de alguma forma, amam o direito e têm consciência da importância do direito e, sem sombra de dúvida, suas lições são um belo ornamento para todo e qualquer pessoa que do direito um dia precisou ou precisará. Meu muito obrigado, meus amigos. Professor Maurício Góes, meus parabéns. Você, juntamente com Soledade, encerra esse evento com chave de ouro, como já tinha dito. Né? Então, para nós é uma alegria muito grande, né, dizer que nós estamos encerrando esse evento hoje. Né? Já tinha colocado isso no começo da nossa sessão.